Na continuidade de hoje, dos nossos estudos dessa noite, nós vamos então ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e a partir daí tecer os nossos comentários. Então, capítulo 7. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequenos. Isto está em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequenos, que são os pobres de espírito, e por ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. E que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam de diminuí-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela a dos céus aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. Nesse versículo aqui da Bíblia, em Mateus capítulo 11, quando Jesus ele dá graças a Deus por revelar todas as coisas, ou quase todas, aos simples e não aos doutos, é muita sabedoria de Jesus nesse sentido. Por quê? Porque a pessoa simples significa não aquele que é sem, vamos dizer assim, que é uma pessoa que é humilhada pelos outros, humilde de pobreza, não é nesse sentido. É aquela pessoa simples na sua alma. É aquela pessoa que já compreende os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de Deus na sua essência. É aquele indivíduo que não se coloca acima dos outros para dizer eu sei mais. Então, simples na acepção do termo, pode ser um doutor com os títulos terrenos, mas que tem uma humildade na alma de forma a compreender os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos que Deus nos deixou. Quando Jesus deu graças a isso, é porque sempre existiu, desde os primórdios, seres que, em virtude de se acharem melhores do que Deus e mais sábios, em virtude do conhecimento dos títulos terrenos, acabaram então deixando que o orgulho falasse mais alto. E essas pessoas, infelizmente, ainda têm uma trajetória muito grande pela frente, que precisa reencarnar inúmeras vezes para adquirir humildade, para adquirir o respeito ao ser humano e principalmente o respeito a Deus, sabendo que nós não sabemos nada, nós devemos os nossos conhecimentos ao Mestre Jesus, que nos trouxe a boa nova, e a partir daí, com a nossa evolução, nós vamos entendendo melhor. Então, não é título de terra, não é nada do que acontece aqui nesse mundo, não é posição social que vai fazer com que o indivíduo ele saiba mais do que Deus. Por isso que Jesus deu graças às revelações aos simples, porque a pessoa simples, a pessoa humilde, ela já é dessa forma. Ela já agradece a Deus só pela sua existência e ela passa essa humildade a todos para que todos possam então vê-la como um exemplo a seguir. O mesmo se dá hoje, diz o Evangelho, com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão
poucos esforços façam para os convencer. A razão está que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé, com humildade, a luz do que daqueles que supõem, na posse de toda a luz, e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-lo a si, provando-lhe a sua existência. Então, aqui no Evangelho está muito claro que Deus não precisa provar nada para nós. Nós precisamos ir até Deus, porque Deus está conosco, mesmo que seja o não humilde, Deus está sempre. Ele colocou em nós a sua centelha, mas essa centelha, ela precisa despertar. E não no sentido de que muitos acham, porque os espíritos não vêm simplesmente e provam a sua existência. Nós tivemos muitos fenômenos, meus irmãos, desde o aparecimento e o surgimento do estudo da doutrina espírita, através do chamamento dos fenômenos, das mesas girantes. E nem por isso, nem por todos esses fenômenos que existiu na época de Kardec e fenômenos que ainda existem até hoje, isso não provou nada para os incrédulos. Deus nem os espíritos não têm nada a provar para ninguém. Simplesmente deixa a doutrina dos espíritos e Jesus veio trazer a boa nova para que nós pudéssemos entender o que é a verdadeira vida e a partir da compreensão sejamos todos iguais e todos felizes. Deus não tem que dar graças a nós porque nós estamos indo até Ele. Não existe isso. Isso é um fenômeno que faz parte do orgulho humano e nós precisamos tirar essa roupa horrível que do orgulho e passar então a praticar o amor, a ser mais humilde, a entender que a espiritualidade está aí a nos auxiliar desde que mereçamos. E nós devemos mudar o nosso eu, os nossos sentimentos. Então, por isso que Jesus disse: dou graças por ter Senhor revelado aos humildes e ocultado aos doutos, que possamos ser humildes, hoje e sempre, buscando sim os conhecimentos, a intelectualidade, mas acima de tudo, colocando tudo isso à disposição da humanidade para que cresçamos juntos e juntos somos mais fortes. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Oremos a Deus em agradecimento por esse momento. Somos gratos, Jesus, por estarmos unidos em Teu nome, buscando sempre a vibração positiva e que essa vibração, Senhor, se estenda a todos aqueles que tanto necessitam. Dai graças a todos nós e possamos nós também dar essa graça, através da prática do bem, do amor e da caridade. Obrigada, Jesus, que assim seja. Um grande abraço.